Salve, cambada do YouTube, como é que vocês estão? Tudo na paz? Trazendo aqui mais um vídeo para vocês e hoje será sobre um tema, digamos que polêmico aqui na fandom de Dragon Ball. Pois se trata de uma cena específica que aconteceu no mangá de Dragon Ball Super, que é o encontro entre Mestre Kami e o Jiren, que culminou em uma luta, onde muitos fãs que leram o mangá acabam vangloriando essa luta, dizendo quão incrível ela é e que ela é muito coerente. Mas hoje iremos analisar se realmente é tudo isso e eu vou dar minha opinião sobre. Porque tem muita gente que por algum motivo é cega quando vê essa cena aí. Vocês vão entender o porquê. Enfim, eu gostaria de aproveitar esse início de vídeo para agradecer uma pessoa, pois esse vídeo deveria ser postado muito há tempo atrás. Mas devido a alguns problemas envolvendo o meu editor de vídeos, que é o CapCut, acabei demorando demais e perdi um vídeo pronto. E agora eu tive que refazer tudo de novo. E essa pessoa é o Tatsu, ou Tatsun, não sei como é que pronuncia, me desculpa. Que me ajudou a resolver essa questão do CapCut e esses problemas que estava tendo com o aplicativo. Eu agradeço muito a ele por isso, porque senão esse vídeo não estaria sendo postado. E eu peço que vão lá, dão uma força, uma moral pra ele. Ele já tá com mais de 11 mil inscritos e vamos ajudar ele a crescer ainda mais, né? Enfim, não vamos enrolar muito, né? Já peço logo que deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que gosta muito dessa cena do mangá ou que odeie, né? Tanto faz, pode ser um dos dois. Enfim, vamos começar. Bom, acredito que a melhor forma de começar é contextualizando toda a cena, porque eu imagino que alguns de vocês, por mais que eu ache muito difícil, não tenha lido o mangá e não sabe ao certo o que aconteceu nessa cena. Então eu vou fazer questão aqui de ler ela para vocês. Após Hit ter sido eliminado por Jiren, Goku se encontrou em uma situação muito difícil, pois agora era ele sozinho contra o Cinzento. E mesmo com seu Super Saiyajin Blue poder total, ele ainda não conseguia fazer efeito nenhum contra o Jiren. E mesmo usando o Kaioken a diferença não mudava nenhuma, até que Mestre Kami aparece e pergunta pro Goku o que estava acontecendo. O Saiyajin explica que seus ataques não surtiam efeito algum no Jiren, e isso era verdade, só que o Mestre Kami chama o Goku de inexperiente e pergunta o que é força para ele. O que o Goku fica confuso, né, porque essa pergunta assim do nada, e diz que nem mesmo o seu Super Saiyajin Blue consegue fazer algo contra o Jiren. Então ele precisa de um poder maior. Só que Mestre Kami aparenta não gostar muito da resposta que Goku deu, pois Goku tratou a força como apenas uma mera poder de combate. E perguntou quem ensinou isso a ele, se foi o Vegeta ou o Frieza. E afirma que não é essa a maneira de medir as coisas. Mestre Kami continua falando que eles não dominam artes marciais para vencer lutas, e sim para dominar eles mesmos. E que o Goku não deve se prender ao poder de luta do inimigo, que senão ele será tão imaturo quanto no dia que se conheceram. Ele pede para o Goku se lembrar de todos os mestres que ele já teve em sua jornada e em seus ensinamentos. Goku então tem um tipo de flashback, lembrando-se dos ensinamentos de Mestre Karin, Senhor Popo, Senhor Kaiô e por fim o Whis. Depois que Goku se lembra de tudo, o Mestre Kami pergunta pro Goku se ele comeu bem, descansou bem, divertiu bem, aprendeu bem, fazendo uma rápida referência ao que ele falou no clássico. E o Goku fala que não sabe dizer se aprendeu bem. Guardem essa fala do Goku na mente, que vai ser importante depois. Mestre Kami fala que vai ensinar uma última lição, que é como se mover bem, e avança em direção ao Jiren. E surpreendentemente ele desvia de um soco do guerreiro mais forte do universo 11. Mestre Kami avança novamente atacando Jiren e continua a se esquivar dos golpes dele com desvios e acrobacias impressionantes, ao ponto do Bills achar que o Mestre Kami estava usando o instinto superior. Alguns golpes acabaram pegando de raspão, mas Mestre Kami se manteve de pé. Goku questiona como que o Mestre Kami estava se movendo assim, e Mestre Kami diz que era para o Goku olhar para dentro do seu coração, que ele encontrará a resposta lá. Assim ele avança novamente, mas é eliminado por Jiren, com um único golpe nas costas. Acontece um diálogo entre Jiren e Goku, onde Jiren questiona o porquê Goku ainda tem lições para aprender, e questiona se ele é tão inexperiente assim. Goku fala que foi um péssimo aprendiz e então finalmente desperta o instinto superior. E essa foi toda a cena, foi todo esse momento envolvendo o Mestre Kami, Goku e Jiren. Vamos lá, né?
Vamos analisar aqui todos os problemas que há nessa cena. A começar pelo Mestre Kami chamando o Goku de inexperiente, o que isso é um erro gravíssimo. Sério, não dá pra chamar o Goku de inexperiente. Alguém que já travou diversas batalhas não pode ser chamado de inexperiente. O Mestre Kami pode ter enfrentado mais inimigos que o Goku, até porque ele tem 300 anos de idade, mas não dá pra chamar o Goku de inexperiente, até porque ele já enfrentou diversos tipos de inimigos diferentes. O estilo que o Goku luta, todas as técnicas que ele aprendeu e desenvolveu, não faz dele inexperiente. Isso é a prova cabível disso. E todas as batalhas que ele já travou mostram o quanto que o Goku é experiente em batalha. Isso é até reforçado no Torneio do Poder do anime, onde o Goku, estando na desvantagem contra Caulifla, já que Caulifla estava transformado em Super Saiyajin 2, enquanto que o Goku estava na forma base e ainda por cima desgastado, conseguia bater de frente com ela e até surpreendê-la. E isso se deve à sua experiência, ou seja, chamar o Goku de inexperiente só porque em uma luta em específica ele estava usando poder bruto é sem lógica alguma, sejamos sinceros, não tem lógica alguma chamar ele de inexperiente. Continuando, o Mestre Kami pergunta pro Goku o que é força, e o Goku responde que nem o Super Saiyajin Blue estava conseguindo fazer algo contra o Jiren. O Mestre Kami questiona o motivo do Goku falar isso, como se ele limitasse a força apenas a poder bruto, e se pergunta quem ensinou isso a ele, se foi o Vegeta ou o Freeza. Aí é que tá, vamos voltar um pouco no tempo. Mestre Kami perguntar isso pro Goku não faz muito sentido, pois foi o próprio Mestre Kami quem ensinou isso a ele. O próprio Mestre Kami que ensinou que se deve fortalecer o seu corpo sempre. Isso durante os treinos que ele passou para Goku e Kuririn. Sendo um dos treinos dele que ele passou foi fazer o Goku e o Kuririn virarem pedreiros, justamente para fortalecer os corpos deles. E se você analisar todo o treinamento que o Mestre Kami passou para seus alunos, que são Goku e Kuririn, vocês vão perceber que todo treinamento não passa de simples fortalecimento físico, pois todos os treinamentos foram baseados em fortalecimento físico. Treinos para a força bruta, como quando eles viraram pedreiros e também tiveram aquele treino onde eles tinham que empurrar uma grande pedra. De velocidade, eles tinham que fazer corridas. De resistência, como por exemplo quando tiveram que fazer um longo percurso, subir inúmeras escadas para entregar uma caixa de leite. Tanto é que o Mestre Kami não ensinou nenhuma técnica pro Goku e o Kuririn. O Goku e o Kuririn aprenderam sozinhos as técnicas que eles sabem. E também, depois do torneio de artes marciais, Mestre Kami avisou pro Goku e Kuririn que sempre vai haver alguém mais forte do que eles, e alguém mais forte do que o mais forte, e por assim vai. Existe uma tonelada de pessoas poderosas, e que eles não devem estar satisfeitos com as forças que têm e que se devem fortalecer o tempo todo. Ou seja, quem ensinou essa questão de força, força de combate, essas coisas assim, foi o próprio Mestre Kami que ensinou isso pro Goku. Ou seja, ele tá se contradizendo nessa cena. Claro, força, poder bruto, realmente não é tudo. Mas querendo ou não, pessoal, é uma das coisas mais essenciais numa luta em Dragon Ball. Porque, me diga, de que adianta você ter anos e anos de experiência de batalha, ter aprendido e desenvolvido diversas técnicas diferentes, para no final não ter força suficiente para fazer seu inimigo sequer sair do lugar? Entende o que eu tô querendo dizer? Força bruta, poder bruto, poder de luta não é tudo, mas é essencial, querendo ou não. Mas enfim, continuando aqui o raciocínio, Mestre Kami fala que eles não dominam artes marciais para vencer lutas, e sim para dominar eles próprios. O que já entra em outra contradição, porque não foi isso que ele falou no Dragon Ball Clássico. O que o Mestre Kami fala é que eles não treinam para vencer as batalhas, e sim para não perderem. Você pode até perguntar o que o Mestre Kami quis dizer com isso, e explicando o simbolismo por trás dessa fala dele, de forma implícita, ele está basicamente incentivando seus discípulos a terem uma mentalidade de constante aprimoramento, ter bastante resiliência e superar suas fraquezas. Em resumo, ser forte o suficiente para resistir a qualquer desafio. Tanto é que o próprio Mestre Kami fala que não tem muito o que ensinar a eles sobre luta, porque todos os princípios das artes marciais, tanto o Goku quanto o Kuririn já aprenderam. Então o que eles precisavam era só aplicar elas em prática, que no caso seria a luta de verdade. Ou seja, o que o Mestre Kami disse no mangá do Super sobre que eles treinam artes marciais não para vencer, e sim para dominar eles próprios, não faz muito sentido.
quando lembramos o que ele disse em Dragon Ball Clássico, o que ele quis passar naquela época, já que Mestre Kami sempre ensinou o Goku a se fortalecer. Continuando, Mestre Kami fala que o Goku não se deve prender ao poder de luta do inimigo, que senão ele vai ser tão imaturo quanto no dia que se conheceram. Aí eu pergunto para vocês, quando foi que o Goku se prendeu por completo no poder de luta do inimigo? Porque analisemos as lutas que o Goku já travou, né? Vamos começar com a primeira luta do Z, né, que foi a luta contra Raditz, onde, claro, o Goku levou em consideração o poder de luta do Raditz, que era muito maior que o dele. Claro, óbvio, ele realmente precisava levar isso em consideração. E mesmo sabendo dessa diferença toda, Goku não estava desesperado. Ele lutou com tudo que podia contra o Raditz, sendo até inteligente de pegar o Raditz de guarda baixa e segurar a cauda dele para enfraquecê-lo. Claro que depois ele vacilou por acreditar nas palavras do Raditz, mas mesmo assim não deixa de ser uma jogada inteligente por parte dele, além de que ele estava contando com a ajuda do Piccolo por causa da técnica que ele estava preparando, que era o Macaco Zapô. Ou seja, Goku não se prendeu ao poder de luta do Raditz, ele levou em consideração, mas não ficou desesperado querendo um poder maior. Depois contra o Vegeta, Goku novamente levou em consideração o poder de luta do Vegeta, que era superior ao dele, até porque o Vegeta era mais forte, mais rápido, mais resistente que o Goku, mas não se prendeu a isso totalmente, até porque ele tinha uma técnica que aumentava o poder de luta dele, que era o Kaioken, conseguindo superar momentaneamente o Vegeta. E mesmo quando o Vegeta se transformou em Ozaru, onde a diferença de poder ficou absurda, Goku ainda tinha confianças de que poderia vencê-lo com a Genkidama. Novamente, Goku não ficou preso apenas no poder de luta do inimigo, que ele levou em consideração as técnicas que possuía, que poderia rivalizar contra o Vegeta. Próxima luta contra o Freeza. Nesse caso, não tinha muito o que fazer mesmo. Goku de início não se prendeu ao poder de luta do Freeza, assim como os outros, até porque ele tinha em mãos o Kaioken e a Genkidama. Mas quando nem mesmo o Kaioken aumentado 20 vezes conseguiu causar grandes danos e nem a Genkidama conseguiu matar o Freeza, óbvio que o Goku ficou desesperado, mostrando que sim, poder de luta faz uma diferença enorme. Reforçando o meu ponto que eu falei anteriormente. E nesse momento não tinha técnica, não tinha experiência, não tinha nada pro Goku pra salvar o Goku, pois o Freeza era poderoso demais. Ali sim fazia sentido o Goku levar em consideração e muito o poder do Freeza. Tanto que a única forma de poder vencê-lo foi somente com o Super Saiyajin, um poder maior que o Goku precisava despertar. Essa luta por si só já quebra o que o Mestre Kami fala, o que o Mestre Kami tenta ensinar, onde o Goku precisava sim de um poder de luta maior para poder bater de frente com o Freeza, que não tinha nada que podia salvá-lo a não ser isso. Ou seja, o Goku se prendeu ao poder de luta do inimigo porque nada conseguiu matar o seu oponente, nada conseguiu matar o Freeza. Não tinha nada que o salvasse naquele momento. Indo para a próxima luta, que é a luta entre Goku e Cell, aqui já quebra até aquela primeira fala que o Mestre Kami falou, chamando o Goku de inexperiente, pois aqui o Goku enfrentou um oponente que tinha todas as técnicas dos Guerreiros Z, incluindo até mesmo as técnicas de Freeza, a regeneração dos Namekuseidins, a adaptação dos Saiyajins e até mesmo os Zenkais. Além disso, ele ainda era mais forte que o próprio Goku, mesmo que a diferença não seja tanta. E mesmo assim, Goku conseguiu causar uma boa luta contra o Cell e quase matou ele. Goku sabia muito bem como lidar contra o Cell, até porque ele conhecia todas as técnicas que ele usava. E até o próprio Cell elogiou o Goku, falando que não havia nenhum outro guerreiro assim como ele. E o Goku só desistiu daquela luta porque não havia mais nada para o que ele fazer. Até porque o Goku já estava muito cansado daquele momento da luta e o Cell tinha energia infinita. E também que tinha o Gohan, que era mais forte que o Goku naquele momento. Mais um caso onde o Goku não se prendeu ao poder de luta do oponente. E olha que o Goku já foi avisado antes sobre o poder monstruoso do Cell e que ele era muito forte e que podia ser mais forte até que o próprio Goku. E o Goku ficou tranquilo quanto a isso. Indo para a próxima luta, que foi contra o Majin Buu. Bom, em resumo, contra o Majin Buu gordo, Goku realmente poderia derrotá-lo, mas não fez, porque quis deixar isso para o Goten e o Trunks, que isso era trabalho para a nova geração. Agora, contra o Super Buu e o Kid Buu, aí que realmente está o problema. Já foi deixado claro que o Goku não poderia derrotar o Super Buu sozinho, e que precisava da fusão. E quanto ao Kid Buu superou as expectativas do Goku, tanto é que o próprio admite que o Kid Buu era mais forte do que ele esperava.
E também não tinha muito o que ele fazer. Ali o poder bruto era a sua única arma, até porque não tinha técnica, não tinha nada que podia rivalizar contra o Majin Buu, a não ser a Genkidama. Todas as versões do Majin Buu, em especial o Kid Buu, só restava pro Goku confiar em seu poder. Até porque esse foi o único meio que eles conseguiram encontrar para derrotar o Majin Buu. Isso mostrado na luta entre Gohan e Super Buu, onde o Gohan era muito mais forte que o Super Buu e poderia realmente matá-lo. E também entre a luta entre o Vegito e o Super Buu Gohan, onde o Vegito mostra que sim, poderia matá-lo quando ele quisesse. Ou seja, o único jeito de derrotar o Majin Buu era realmente com um poder maior que o dele. Então eu quero que você me responda, tirando a Genkidama, qual técnica, qual experiência, qualquer outra coisa que não seja poder bruto poderia realmente derrotar o Majin Buu? A única opção seria o Mafuba, mas até o Mafuba seria muito arriscado contra ele, visto que o Mafuba causa danos em quem utiliza e também que o Majin Buu ele pode acabar se regenerando por algum pedaço que ficou solto, ou simplesmente impedir de ser selado ou quebrar o selo de algum modo. Contra o Bills, que é a próxima luta, não tinha muito o que ele fazer, realmente só podia confiar no poder de luta. Porque a diferença de poder entre Bills e Goku naquele momento beirava o ridículo. Goku teve que apelar para um poder ancestral muito acima até mesmo do Super Saiyajin 3. Ou seja, o único meio realmente de poder enfrentar o Bills foi realmente com um poder de luta superior. Não tem muito o que discutir nisso. Outra luta foi contra o Hit, onde aqui, tanto no mangá quanto no anime, o Goku não se prendeu no poder de luta do Hit. Claro, o Hit de início realmente era mais fraco que o Goku. Mas mesmo quando ele se fortalecia durante o combate, Goku visava não em superar o Hit em poder, e sim em prever o salto temporal do Hit, que era a sua maior arma. No anime ele precisou do Kaioken para poder prever o salto temporal, até porque o Hit estava diminuindo o tempo do salto, o que dificultou muito o Goku a conseguir prevê-lo. Mas novamente, é uma luta que o Goku não se prendeu ao poder de luta do oponente, e sim na técnica dele. Outra luta foi contra o Goku Black e o Zamasugatai. Analisando primeiro o Black, que o Goku só enfrentou ele no anime, não tinha muito que realmente o Goku fazer também. Para derrotar o Black realmente era com poder maior, até porque o Black ficava evoluindo direto durante o combate, ele ficava se superando o tempo todo. E foi isso que o Vegeta fez, ele treinou na sala do tempo e conseguiu um poder muito maior, assim superando o próprio Black e impedindo que ele evoluísse ao ponto de superá-lo novamente. Agora contra o Zamasugatai, tanto no anime quanto no mangá, realmente não tinha o que fazer. O Zamasugatai era imortal e ele era muito poderoso e realmente precisava de um poder de luta maior. Tanto é que tiveram que apelar para a fusão, para poder bater de frente com o Zamasu. E até no mangá o próprio Goku sabe que precisava de um poder no nível do Zamasu, quando ele utilizou o Super Saiyajin Blue Full Power para ficar mais forte e com mais eficiência. E esse foi o único jeito que ele conseguiu para bater de frente com o Zamasu. Claro, teve o Hakai, mas o Hakai falhou na hora. Ou seja, das 8 batalhas que eu citei, 4 delas Goku realmente teve que se prender ao poder de luta do oponente. E se você não analisar, isso nem é tanto, até porque eu nem considerei as lutas de Dragon Ball clássicos, onde o buraco é mais embaixo. O Goku não teve que confiar tanto na sua força assim, e no poder do oponente. Isso que o Goku já tinha aprendido todos os ensinamentos do Mestre Kami. Ou seja, dizer que o Goku se prende totalmente no poder do oponente não tá certo, até porque o Goku só chega nesse ponto quando realmente nada surte efeito, nada. E o Mestre Kami nesse momento deveria entender isso, que nada do Goku tava surtindo efeito. Até porque eu me pergunto o que o Mestre Kami esperava que o Goku fizesse ali contra o Jiren, mesmo ele sabendo que nem o Super Saiyajin Blue tava surtindo efeito. Eu me pergunto o que o Mestre Kami esperava que o Goku fizesse, sinceramente. Não tinha muito o que fazer, o Goku realmente precisava de um poder maior. Mas enfim, continuando. Mestre Kami pede para o Goku se lembrar dos ensinamentos dos mestres que ele já teve. E tem aquele momento do flashback que um monte de gente vangloria e tal. Mas vamos lá, qual é o problema desse flashback que parece, nossa, tão épico? É porque esse flashback tá literalmente dizendo que o Goku é burro. Que o Goku é um idiota, que o Goku sempre foi um mau aluno, que nunca ouviu o que os seus mestres diziam. E é isso. A começar pela lembrança do ensinamento do Mestre Karin. Muito movimento desnecessário, é por isso que você fica sem fôlego tão rápido. Agora eu pergunto, de onde que o Goku ficou fazendo de movimento desnecessário? Quando foi que o Goku estagnou sua energia tão rápido assim? Por causa de movimentos desnecessários? Sério, as únicas
vezes que isso aconteceu, do Goku perder o fôlego muito rápido, foi quando o Goku ele ativou o Kaioken, tanto na saga Saiyajin quanto na saga Freeza, com o Super Saiyajin 3 na saga Buu. Mas esse caso aí dá pra relevar, porque o Goku não esperava que o Super Saiyajin 3 gastava tanta energia assim. E no Super, na luta contra o Hit, onde o Goku mesclou o Kaioken com o Super Saiyajin Blue. E mesmo esse, o Goku logo aprendeu a utilizar da forma correta, então... Esse negócio de muito movimento desnecessário, o Goku já aprendeu há muito tempo e leva isso até hoje. A própria luta entre Goku e Cell mostra isso, onde o próprio Cell elogia o Goku. Aí então tem o ensinamento do seja calmo quanto o céu e tão rápido quanto o raio do Senhor Popo. E esse também é mais um ensinamento que o Goku nunca esqueceu e sempre colocou em prática. Poucas as vezes que Goku perdia a calma durante a luta. Na luta contra o Vegeta e o Freeza, o Goku obviamente tinha que manter a calma, até porque ele utilizava o Kaioken, que era uma técnica que exigia muita concentração. E não ter calma nisso, ele só ia se lascar. E mesmo quando o Vegeta virou Ozaru, o Goku não se desesperou. Até porque ele tinha Genkidama, e contra o Freeza ele só se desesperou mesmo porque nada surtiu efeito nele. Ele realmente ia morrer ali. Se não fosse a morte do Kuririn, ele virando Super Saiyajin. Contra o Cell ele manteve a calma do início até o fim da luta. Contra o Majin Buu, especificamente o Super Buu e o Kid Buu, ele realmente teve mais dificuldade, ele realmente ficou menos calmo, até porque era o universo todo em jogo. E nas lutas seguintes, no Super, no caso, entre Bills, Hit, Goku Black, Zamasu, o Goku também manteve a calma. Não faz sentido o Goku ter que ficar se lembrando desse ensinamento, até porque o Goku mantém a calma o tempo todo, é muito difícil tirar a calma dele. E o ensinamento do Senhor Kaiô, onde ele fala, quer ser o melhor do universo, então você deve não apenas treinar o seu corpo, mas também seu espírito. Aí novamente, onde é que o Goku tem um espírito fraco, pessoal? Pra ele ter que se lembrar desse ensinamento. Onde é que ele fragilizou seu espírito? Não faz sentido ele se lembrar desse ensinamento. O Goku sempre teve um espírito forte. Isso é algo deixado claro desde muito tempo. E por fim teve o ensinamento do Whis, onde ele fala, não permita que sua mente controle seu movimento. Cada parte do seu corpo deve agir por conta própria. Aí sim até dá pra relevar, até porque o Goku ainda estava aprendendo o instinto superior. Então esse até dá pra relevar, já que o instinto superior é algo novo para ele. Só que aí, quando o Mestre Kami pergunta se o Goku aprendeu bem, Goku fala que não sabe dizer se ele aprendeu bem. E cara, a verdade é que toda essa cena é basicamente dizer que o Goku é burro. Que o Goku nunca levou em consideração nada que ele aprendeu. Que ele sempre ignorou tudo. Como que o Goku não aprendeu bem? Isso não faz o menor sentido. Ele sempre levou em consideração todos os ensinamentos que ele aprendeu. Ele nunca deixou de segui-los e nunca deixou de usá-los. Como você pode dizer que o Goku não aprendeu bem? Como é que o Goku pode dizer isso, cara? E se você ainda não vê problema nisso tudo, cara, eu te desafio a achar o momento que o Goku deixou todos os ensinamentos de lado. Eu te desafio. Porque não há como, cara. Não tem como. Tanto é que depois que o Mestre Kami é eliminado, o Goku ainda continua com isso, dizendo que ele foi um péssimo aprendiz, que nunca escutou nada. Sendo que isso não é verdade, cara. Goku sempre escutou tudo que o Mestre Kami disse. A prova disso é o próprio Mestre Kami falando que não havia mais nada para ensinar pro Goku e Kuririn, porque eles já haviam aprendido tudo e se tornado exímios lutadores. E agora tem aquela fatídica cena, que é a luta entre Mestre Kami e Jiren, que, cara, não tem sentido algum. A começar que não tem sentido algum Mestre Kami desviar dos golpes do Jiren. Você pode até dizer que é porque ele tinha o básico do instinto superior e tal. Mano, mesmo assim, velho. Primeiro que ainda não faz muito sentido, porque o Mestre Kami nunca mostrou isso. E só do nada só resolveu mostrar isso no Torneio do Poder exatamente aí. E ainda por cima esse princípio de instinto superior é um tanto quanto contraditório na saga seguinte, né, que é na saga Moro. Porque quando ele e o Kuririn estavam enfrentando aquelas 3 prisioneiras, o Mestre Kami fala que ele não podia fazer aquilo de novo, né, esses desvios, porque ele não conseguia ter o coração puro olhando para elas, né, a gente sabe muito bem por quê. Aí beleza, quando ele tampa os olhos para não ver, ele até consegue fazer algo. Mas quando elas se fundem, ele não consegue fazer mais nada. Ele não desvia dos golpes dela, ele é derrotado com um único chute. Ou seja, ou esse negócio de desvio do Mestre Kami é uma fraude,
ou a Thaís Carla é mais rápida que o Jiren. E ainda por cima, antes mesmo do Mestre Kami enfrentar o Jiren, ele estava enfrentando o Frost junto do Tenshinhan. E o Frost estava tranquilamente lidando com os dois. Cadê o desvio? Cadê o instinto superior do Mestre Kami? Eu não vi nessa cena. Beleza que quando eles foram se enfrentar no X1, realmente não aconteceu porque o Goku impediu. Mas, cara, mesmo assim, o Mestre Kami não ia dar conta do Frost, o desvio não ia adiantar de nada. Então, né? Além de que não tem sentido, cara, Mestre Kami desviar do Jiren. O nível de poder do Jiren, Mestre Kami, é descomunal. O Jiren é muito mais rápido que o Mestre Kami. Não tinha como o velho desviar dos golpes dele. E sabe qual é o pior de tudo, de tudo isso? É que no final o Goku provou que estava certo. Que sim, ele precisava de um poder superior, um poder maior, para poder enfrentar o Jiren. Que no caso é o instinto superior. Você pode dizer que esse não é o foco do instinto superior, que o foco dele é deixar que o corpo haja naturalmente, sem interferência da mente, que ele acalme a mente, que ele desvie. Beleza, o instinto superior tem isso, é verdade. Mas ela também é uma técnica que serve para justamente dar um grande aumento de poder no usuário. E isso não dá pra negar, tanto anime quanto mangá, Goku ficou muito mais forte e transformado no instinto superior. No mangá mesmo, cara, apesar do Goku ter a vantagem dos desvios, né, que ele conseguia desviar dos golpes do Jiren, ele ainda por cima aguentava os golpes do Jiren quando os golpes acertavam, conseguindo defender deles sem muitos problemas e ainda por cima conseguir causar danos fortes no Jiren quando atacava. Principalmente quando ele conseguiu o estágio completo do instinto superior, que ele acertou aquele socão que deixou o Jiren em choque, com uma expressão de dor que, porra, veio pra caralho. No final das contas, o instinto superior é sim um poder superior, um poder maior, e no final o Goku estava certo. Quem estava certo era o Goku, não o Mestre Kami. Ou seja, toda aquela lição de moral e tal não serviu de nada. E uma coisa, você e eu vamos ter que concordar. O Goku do anime, Torneio do Poder do anime, era muito mais inteligente que o Goku do mangá. Ele literalmente quase conseguiu derrubar o Jiren sem precisar do instinto superior, mostrando que ele era um lutador tão bem experiente que mesmo com a diferença enorme de poder de luta contra seu adversário, ele ainda conseguia dar dificuldades. E uma coisa que os fãs de Dragon Ball precisam entender que é o seguinte: o Goku, ele superou o Mestre Kami já há muito tempo. E eu não tô me referindo a poder, a força bruta, não tô me referindo a isso. Tô me referindo a ser um mestre mesmo. O Goku já superou o Mestre Kami. Ele é um lutador muito melhor que o Mestre Kami. E isso é mostrado lá no torneio de artes marciais em Dragon Ball Clássico, onde Mestre Kami e Goku enfrentam o Tenshinhan em suas respectivas lutas. Onde, quando o Tenshinhan enfrentou o Mestre Kami, ele estava conseguindo lidar com todas as técnicas do velho e ainda por cima superá-las, e ainda mais, até copiá-las, como quando ele copiou o Kamehameha. E o Mestre Kami admite que ele ia perder pro Tenshinhan. Agora, quando foi o Goku, aconteceu justamente o contrário. O Goku estava conseguindo lidar com as técnicas do Tenshinhan. Claro, os dois eram praticamente iguais em poder. Mas mesmo nessa questão de poder de luta, o Goku ainda assim lidava melhor com as técnicas do Tenshinhan do que o Mestre Kami. Então sim, pessoal, a verdade é essa, nua e crua. O Goku é um lutador melhor que o Mestre Kami. O Goku superou o Mestre Kami há muito tempo. O aluno já superou o seu mestre. Agora vamos comparar o Mestre Kami do mangá com o do anime, pois muita gente diz que o do anime não fez nada de útil. Vamos ver se isso é realmente verdade. A começar durante os eventos em que Goku procurava os Guerreiros Z para poderem lutar pelo time do Universo 7 no Torneio do Poder. O Goku foi recrutar o Tenshinhan e o Mestre Kami, e em determinado momento ele acaba enfrentando o Mestre Kami que estava sendo possuído por aquela feitiçaria daquela garota que tinha problemas com o Tenshinhan. E o Goku se surpreende com a força do Mestre Kami e chega à conclusão de que o Mestre Kami havia treinado escondido, havia treinado para se fortalecer sozinho. Ou seja, todo esse tempo o Mestre Kami estava treinando sozinho para se fortalecer. Beleza, ainda antes do Torneio do Poder começar, o Mestre Kami passa por um treinamento um tanto quanto peculiar, que é basicamente ele superar sua fraqueza, que sabemos muito bem que é a sua taradice, né? Onde ele fez aquele treino com o Pual, onde o Pual se transformou numa garota de programa. Aliás,
coitado do Pual, né? Ele foi brutalmente molestado. Mas enfim, no final o Mestre Kami ele consegue superar sua taradice. Ele agora consegue olhar para uma mulher sem desejá-la. Quer dizer, mais ou menos, mas ele já estava muito melhor do que ele já era. E isso é muito importante, porque no Torneio do Poder ele enfrenta uma mulher que basicamente estava usando a beleza dela como arma. Que agora de cabeça eu não me lembro o nome, mas vou colocar aí na edição aí o nome dela. Que é uma guerreira do Universo 4 que era capaz de criar armas com seu Ki. O Mestre Kami conseguia lidar facilmente com ela. O problema foi quando ela tirou a roupa para ele. Mas Mestre Kami mostra que superou seus desejos pervertidos e agora poderia lutar contra ela facilmente. E assim a venceu. Depois ele enfrenta outra guerreira do Universo 4, dessa vez uma mestre de talismãs e ilusões. E esse é um dos momentos que o Mestre Kami se destaca, já que ele reconhece o perigo das técnicas daquela guerreira, dizendo que mesmo que seus colegas sejam extraordinariamente poderosos, as técnicas delas eram muito pragmáticas, fazendo com que os guerreiros do Universo 7 não conseguissem lidar muito bem com quem explora os truques, e que o dever do Mestre Kami era justamente lidar contra esse tipo de inimigo. E no fim ele vence ela com uma fuba, selando ela dentro do potinho e jogando para fora da arena. Sei que muita gente vai dizer que essa cena não faz sentido nenhum, que não era pro Mestre Kami usar uma fuba, mas pessoal, vamos lá, beleza que no Dragon Ball Clássico o Mestre Kami morreu quando fez uma fuba. Mas o Mestre Kami já se fortaleceu e muito, desde Dragon Ball Clássico até o Super. Então sim, faz sentido ele conseguir usar uma fuba. Além de que o próprio anime fala que o Mafuba esgotou ele, diminuiu muito a sua energia. Depois temos a luta contra o Ganos, que era o guerreiro mais forte do Universo 4. E essa luta mostra o quão experiente o Mestre Kami é de fato. Sem forçar muito, é claro, que nem foi com o mangá. Já que o Mestre Kami estava inicialmente lidando com o Ganos, já que os golpes do Ganos eram muito previsíveis, ele também estava deixando a raiva cegar ele. Mas a coisa começou a desandar quando o Ganos foi ficando mais forte. E é dito pelo próprio Kitela que a habilidade do Ganos é ficar mais forte a cada segundo. Ou seja, o Ganos ele tinha uma técnica muito roubada que, se ele tivesse tempo, ele poderia ser um baita problema para os outros guerreiros mais fortes. E o Mestre Kami ele reconhece isso, ele reconhece esse perigo. E mesmo com pouca energia e já estando ferido, o Mestre Kami decide arriscar tudo para vencê-lo. E então prepara seu mais poderoso Kamehameha. Vai se levantar? Não passe vergonha, velhinho. Aceite os seus limites e se aposente logo de uma vez. Meus limites? Que se dane isso! Goku, Kuririn, foram vocês que me mostraram que este velho ainda tem muito futuro pela frente e que ainda é muito cedo para aceitar os meus limites. Foram vocês que me ensinaram isso ao sempre lutarem para ultrapassar todas as suas barreiras. Pelos meus discípulos! Se movimentem direito, aprendam direito, lutem direito, comam direito e descansem direito. E aproveitem a vida com tudo que ela tem para oferecer. Mas por que ele não cai? O estilo Kami está vivo em vocês. Este vai ser o meu maior e mais poderoso Kamehameha! Sentiram o peso dessa cena? O Mestre Kami recusa a ideia de ter chegado aos seus limites e mostra que aprendeu com seus discípulos que sempre tem como ir mais além. Aliás, quando o Mestre Kami ele cai no chão desmaiado, depois de ter gastado toda a sua energia e quase morrendo, temos uma cena bem dramática do Goku desesperado tentando trazer o Mestre Kami de volta e o Kuririn gritando pro Mestre Kami voltar, gritando pro Goku salvá-lo e o Goku fazendo de tudo, dando energia, fazendo de tudo para fazer o Mestre Kami acordar, mostrando o peso que o mestre tinha na vida daqueles dois. O que por si só essa cena já é muito superior ao do que foi mostrado do mangá, convenhamos. Depois de tudo isso, ainda temos o episódio em que o Mestre Kami acaba enfrentando o Frost.
onde além dele estar muito cansado, o Frost ainda era muito mais forte do que ele, então não tinha muito que o Mestre Kami podia fazer, tendo que recorrer ao Mafuba, mesmo sendo alertado e mesmo sabendo que se ele fizesse Mafuba ele poderia sim morrer fazendo isso. Mas mesmo assim decidiu seguir adiante, e até o Frost reconhece o quão perigoso é a técnica do Mestre Kami, com o Frost precisando da ajuda do Mangueta, já que o Vegeta também apareceu na luta. Ele não tá com a intenção de ajudar o Mestre Kami, mas mesmo assim ajudou. O Mestre Kami ele tenta ajudar o Vegeta usando o Mafuba para selar o Mangueta, já que o Mangueta, querendo ou não, ele dava muito trabalho. Pode não parecer, mas o Mangueta é muito forte. Acaba falhando a tentativa, já que o Frost acaba vindo Mafuba, segura a técnica e a joga no Vegeta, para que ele seja selado no lugar do Mangueta. E infelizmente o Vegeta é selado. E o Mestre Kami tenta fazer algo, mas ele acaba sendo torturado pelo Frost e não há nada que ele podia fazer. Até que ele solta um pedacinho de Ki, quebrando o frasco e assim libertando o Vegeta. Assim ajudando ele a eliminar o Mangueta e o Frost fugindo da luta. E como ele havia chegado no seu limite físico, o Mestre Kami não tinha outra escolha a não ser ir para a arquibancada, senão ele poderia realmente morrer ali. E o mais incrível disso tudo é que ele recebeu reconhecimento de 3 pessoas durante esses momentos do Torneio do Poder. Ele foi reconhecido pelo Ganos, que reconheceu sua experiência, pelo Vegeta, apesar do Vegeta não falar exatamente isso, né? Ele diz que pro Mestre Kami ficar tranquilo que ele cuida do resto. E não menos importante, recebeu o reconhecimento do Bills, onde a opinião do Bills subiu muito em relação ao Mestre Kami. Ou seja, o Mestre Kami fez um ótimo trabalho e ainda assim marcou uma presença forte no Torneio do Poder. Claro, serei justo com o Mestre Kami do mangá, que ele teve um reconhecimento do Whis, mas que ainda assim, convenhamos, não se compara ao que ele fez no anime. E com isso, acredito que chegamos a uma conclusão sobre a cena do Mestre Kami contra o Jiren no mangá, que é um momento inconsistente e com vários problemas em relação à própria obra. Em relação ao Mestre Kami, que ficou se contradizendo o que ele disse em Dragon Ball Clássico, e também em relação ao Goku, que transformou ele em um cara muito burro que nunca prestou atenção no que seus mestres diziam. Mesmo a obra mostrando que isso é uma mentira, que o Goku sempre levou em consideração tudo o que aprendeu. Mas se você ainda acha essa cena incrível, que deveria ter no anime e tal, beleza. Dá pra fazer uma cena entre Mestre Kami e Jiren, mas de um modo melhor, que não seja essa palhaçada de que o Goku é inexperiente, não sei o que, com o Mestre Kami desviando dos golpes do Jiren. Tem como fazer isso melhor. E melhor, já fizeram. No jogo atual, Dragon Ball Spark Zero, seu modo história é dividido entre personagens. E um desses personagens que possui um modo história próprio é o Jiren. Onde, em uma dessas histórias alternativas, se você mudar um pouco as decisões do Jiren, para ficar diferente da história original, o Mestre Kami acaba se encontrando com ele para o seu azar. O Mestre Kami fala que graças ao Jiren, o Goku estava se desenvolvendo muito rápido e que isso deixava muito feliz, já que nada é mais satisfatório do que ver seu discípulo avançando. E tendo agora a informação de que esse velho na sua frente é o mestre do Goku, ele vê isso um motivo mais do que suficiente para enfrentá-lo. E claro, o jogo faz você enfrentar o Mestre Kami, né? Já que é uma das lutas que acontece. E durante a gameplay, o Mestre Kami ele questiona o Jiren sobre ele ter todo esse poder e ainda assim querer algo com as esferas do dragão. O Jiren fala que até mesmo ele tem algo a pedir. E nesse momento o Vermouth começa a explicar toda a história do Jiren, que nem foi com o anime e o mangá. Mestre Kami reconhece o passado triste de Jiren e questiona se realmente era isso que o mestre dele queria, se era pro Jiren realmente lutar sozinho. O que o Jiren acaba não gostando nem um pouco do questionamento. Mestre Kami fala que no estado que está agora, Goku não poderá enfrentá-lo, mas que pede para Jiren acreditar nele, que logo logo ele se tornará o seu maior adversário. Infelizmente, toda essa interação acaba tendo um final bem amargo, já que do nada o Dispo se intromete na luta e ataca o Mestre Kami pelas costas, o derrubando da arena. Mas você percebe que toda essa cena no jogo teve muito mais profundidade do que foi no mangá. Foi diferente do mangá, onde o Mestre Kami fica questionando o Goku, colocando lá pra baixo como um aluno inexperiente e indo contra o que ele disse em Dragon Ball Clássico.
Aqui no jogo não, o que ele faz é questionar o Jiren sobre suas decisões, pois esse era um dos problemas do Jiren, que o Jiren sempre quis resolver isso sozinho. Ele não confiava em ninguém, é só lembrarmos do anime e do mangá. No anime, quando o Toppo é derrotado pelo Vegeta, ele diminui o seu companheiro, dizendo que mesmo tendo usado um poder de um deus da destruição, ainda foi perder daquele jeito. E mais pra frente, quando ele recebeu aquela explosão do 17 a queima-roupa, onde ele fala que não tem amigos. E no mangá é pior ainda, pois quando Toppo e Bispo estavam prestes a cair da arena, em vez do Jiren ajudá-los, né, tentar alguma forma trazer eles de volta, o Jiren deixa eles pra cair, dizendo que ele mesmo se vira sozinho. Então o que o Mestre Kami fez aqui foi apenas questionar as decisões do Jiren sobre querer lutar sozinho e não confiar em ninguém. E assim finalizamos esse assunto. Novamente aqui com vocês no final do vídeo. E caramba, demorou mais do que eu pensei, 40 minutos de novo. Acho que todos os meus vídeos vão pegar essa média agora. Bem, eu fiz esse vídeo porque me incomodava o jeito que os fãs do mangá glamorizavam essa cena como se fosse uma coisa mais épica de todas, e ignorando completamente todos os erros que tinha e atacando o anime de todas as formas, e essas pessoas nem sequer fazem o mínimo para tentar entender tudo. E claro, é provável que eu não consiga convencer todos aqui que estão vendo esse vídeo, né? Quer dizer, eu já acho difícil alguém ver até o final, né? Mas ainda assim eu espero muito que esse vídeo possa ter feito você abrir os olhos, né? Ter entendido melhor tudo isso e ver essa cena com outros olhos agora, se você gostava muito dessa cena do Jiren do Mestre Kami. E peço que compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas e elas poderem entender tudo isso. E claro, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Eu quero muito chegar à meta de 500 inscritos. É uma das metas que eu desejo alcançar agora, né? Das que eu tenho chance de atingir agora. Então eu peço sua ajuda para isso. Agradeço imensamente por você ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Falou!